Olá a todos, sejam bem-vindos a esse estudo chamado Deus e o Sofrimento Humano. Desde já, antes de nós começarmos o nosso estudo, se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, acionar aí o sininho para que você possa receber os próximos vídeos quando assim entrar no canal. Também, se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar com seus amigos aí para que eles possam também aprender um pouco mais através aí do sofrimento humano. Sobre esse estudo, nós teremos aí 4 partes, Hoje e durante mais 3 semanas, nós estaremos conversando e aprendendo um pouco mais sobre Deus e o sofrimento humano. Teremos partes mais teóricas e partes também que nós iremos aplicar, na nossa vida. Esse estudo foi baseado no livro do pastor chamado Timothy Keller. O livro chama Caminhando com Deus em meio à dor e sofrimento, e sendo que se você tem alguma pergunta relacionada ao nosso estudo, você pode deixar abaixo aí do comentário que nós iremos responder da melhor forma possível. Vamos para o conteúdo, e para nós começarmos eu gostaria que você pudesse pensar em algumas perguntas essas que muitas pessoas fizeram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a respeito de Deus e o sofrimento humano. Quando o sofrimento humano aparece, quando o sofrimento aparece na vida do ser humano, a pergunta que é onde está Deus em meio ao sofrimento? Muitas pessoas fizeram essa pergunta: onde está Deus quando o sofrimento chega? Cadê Deus que não está vendo o meu sofrimento? Cadê Deus que não está vendo essa pandemia? Talvez muitas pessoas fizeram essa pergunta agora no tempo que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo. Cadê Deus que não vê essas pessoas ficarem doentes, essas pessoas vierem a falecer? Cadê Deus que não vê todo esse caos que está acontecendo? Ou até mesmo você pode até mesmo ter feito essa pergunta: cadê Deus? Ou até mesmo, até quando Deus vai deixar tudo isso acontecer? Até quando eu vou ficar no isolamento? Até quando Deus não vai responder as minhas orações, a oração do povo? Até quando essa situação vai durar? Que na situação financeira, econômica, situação que muitos não estão estudando, trabalhando, até quando isso vai durar? São dúvidas e questionamentos que muitas vezes nós fazemos quando o sofrimento vem na nossa vida, onde nós perguntamos: cadê Deus diante do sofrimento humano? O que eu posso afirmar para você é que o sofrimento faz parte deste mundo. O sofrimento faz parte deste mundo, primeiro porque ele faz parte sim da raça humana há muitos anos, há muitos séculos, porque também o sofrimento humano está em todos os lugares. Não foi de agora com o vírus, o Covid-19, que nós descobrimos o sofrimento humano, mas ele já existia. Primeiro está em uma criança órfã, onde os pais vêm a falecer. O sofrimento está em uma mãe que perde seu filho para as drogas. O sofrimento está em uma mulher que é agredida pelo seu companheiro. O sofrimento está em uma morte trágica pela violência. Pessoas que morrem todos os dias por causa de uma determinada doença, e alguém sofre. Essa é a grande verdade, o grande dilema do mundo. Tantos outros sofrimentos que nós encontramos no mundo que vivemos, porque ele faz parte então da raça humana. Isso quer dizer então que o sofrimento ele é inevitável. Isso é a grande verdade, que todos nós estamos propensos a sofrer neste mundo, seja o que for. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, 33, que Jesus Cristo diz aos seus discípulos que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus estava mostrando que o sofrimento é inevitável, que todos nós estamos propensos então a sofrer, que os discípulos, os cristãos também estão propensos a sofrer neste mundo, que essa pandemia tem revelado e mostrado que muitos estão vivendo suas vidas, que estavam vivendo suas vidas felizes, boas, que o sofrimento também faz parte da raça humana quando ele veio então
na vida dessas pessoas também. E uma hora ou outra, todos nós estamos então propensos a sofrer. Né? Nós somos seres frágeis, nós somos seres falhos e o sofrimento faz parte, sim, ele é inevitável. Só que também, muitas vezes, o sofrimento é ignorado. Muitas vezes ignoramos o sofrimento. Não gostamos de sofrer, talvez porque nós não fomos ensinados sobre o sofrimento. É melhor ignorá-lo, é melhor deixar de lado ao invés de encará-lo. Só que não tem como ignorá-lo, né, se o sofrimento existe. Não tem como ignorar o sofrimento se ele está presente no mundo, se ele está presente na vida do ser humano. E eu sei que a cada dia nós estamos acompanhando aí nos noticiários milhares e milhares de pessoas doentes ao redor do mundo. Infelizmente, milhares de pessoas aí morrendo devido a essa pandemia, devido a esse vírus do Covid-19. Mas mesmo assim, muitos estão ignorando. Mesmo assim, muitos não estão até mesmo querendo conversar sobre o assunto. Muitos estão tentando viver as suas vidas como se não tivesse nada acontecendo. Isso talvez por tentar se proteger, outros nem tentam se proteger, ignoram então as autoridades, ignoram tudo. Só que não dá para negar ou ignorar, né, que este vírus tem trazido sofrimento a todos nós, ou até mesmo tem mexido ou trazido desconforto para muitas pessoas, seja para aquelas que estão em quarentena nas suas casas, no isolamento, por causa do grupo de risco que não pode sair, seja para aqueles que infelizmente ficaram doentes, né, estão enfermos devido então a esse vírus, seja para aqueles então que perderam seu emprego devido então ao vírus, por causa da economia, por causa, né, das finanças, seja para aqueles que perderam seus entes queridos devido então a esse vírus, né, que vieram a falecer. Isso é a grande verdade que o mundo está mostrando hoje. E existe um antropólogo e escritor chamado Ernest Becker que dizia que há um grande perigo em negarmos as mazelas da vida e o caráter aleatório do sofrimento. A ideia era que o sofrimento atinge outros e não a nós. E isso quer dizer que muitas vezes nós ignoramos então que o sofrimento pode acontecer conosco. Isso quer dizer o quê? Que você fala, outros vai ficar doente, aquela pessoa vai ficar doente, mas eu não. Ignorando então que o sofrimento pode acontecer na sua vida. Ele dizia então que as pessoas não levavam a vida a sério, não admitia que o mundo que nós vivemos é uma cena de terror, que é terrível, que há injustiça, que há violência, que há pandemia, que há sofrimento, sim. Sendo que existe uma pandemia, sim, neste mundo, que todos nós, como já disse, estamos correndo o risco de ser contaminados. Pois o vírus ele não vai escolher idade, ele não vai escolher cor, ele não vai escolher classe social, ele não vai escolher ninguém, mas nós temos visto que todo mundo, né, tanto a idade mais nova ou mais velha, tem ficado então doente. Sabe que não somente ignoramos o sofrimento ou fugimos dele, mas também muitas vezes queremos adiar o sofrimento. Primeiro porque nós não queremos sofrer, segundo porque queremos viver para sempre ou desfrutar do melhor dessa vida aqui que nós estamos nessa terra. Talvez por isso que muitos têm buscado formas de adiar ou de talvez prolongar a sua vida aqui na terra. Isso quer dizer que muitos aí têm buscado fazer exercícios físicos, outros têm buscado fazer check-up anualmente, outros tentam mudar seus hábitos. Isso é louvável, é muito bom. Mas quando isso nos faz fugir do sofrimento, é algo tão errado. Porque muitos querem viver o melhor dessa terra, onde não querem então deixar que o sofrimento entre na sua vida, ou talvez porque eles não querem sofrer depois. Só que eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer que não importa as precauções que você possa tomar, não importa quanto nós iremos esforçar para ter uma boa
a vida aqui nessa terra, não importa quando nós estamos empenhados para ser saudáveis, ou quanto nós estamos nos empenhando para melhorar de vida, para viver bem e ser bem-sucedido neste mundo. Nada disso vai nos impedir, de alguma maneira, que o sofrimento entre na nossa vida, que de alguma maneira o sofrimento possa surgir na nossa vida. Aí há uma frase, então, do pastor Tim Keller, que ele diz assim: não há dinheiro, poder, planejamento que impeça o dia do luto. Uma doença terrível, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas que possam entrar então na nossa vida. A vida humana é inevitavelmente frágil, sujeita às forças que estão além do nosso poder de controlá-la, né? Isso que ele diz. Isso quer dizer o quê? Que não adianta a gente ignorar, não adianta a gente adiar, não adianta a gente negar, não adianta a gente colocar a culpa em outras pessoas por causa da nossa dor. Porque essa é uma grande verdade. Muitas vezes nós colocamos a culpa em outro. Colocamos a culpa nos nossos familiares, nos nossos amigos, colocamos a culpa nas autoridades, no governo, colocamos a culpa até mesmo em Deus. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é saber lidar então com o sofrimento. A melhor coisa que nós podemos fazer é como nós podemos aprender então a lidar com o sofrimento, com a dor. Isso quer dizer que é muito importante, é tão importante que a Bíblia ela relata sobre o sofrimento. O sofrimento é relatado na Bíblia. Um dos temas principais da Bíblia é sobre o sofrimento. Vemos vários personagens da Bíblia que encararam o sofrimento e puderam lidar com ele. Vemos o povo no deserto, no livro de Êxodo, aquele povo sofrendo no deserto. Vemos os salmos, os salmistas, mostrando as suas dores, mostrando o seu clamor ao Senhor. Vemos os profetas, pessoas que estavam sofrendo porque o povo não queria saber de Deus. Então, podemos ver que a Bíblia ela mostra sim pessoas que sofreram, pessoas que passaram pelo sofrimento. O próprio Jesus passou pelo sofrimento. O sofrimento de Jesus na cruz pela humanidade é descrita nos evangelhos e outros livros também mostrando então que não somente algumas pessoas da Bíblia passaram pelo sofrimento, mas também que o próprio Jesus passou por um momento difícil, um momento de dor, um momento de sofrimento em sua vida. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, fala sobre o sofrimento. O texto diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devo ser entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valorosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6 e 7. E esse texto aqui, pensando nesse texto, o pastor Tim Keller, ele faz uma analogia aqui sobre a fornalha. Pensa o sofrimento como uma fornalha ardente, E aqui o conceito da fornalha tem mais a ver aqui como chamaríamos de uma forja, Onde o metal é colocado então na forja e é forjado, é refinado, é purificado e até mesmo embelezado. Isso quer dizer que se o sofrimento, se nós vemos o sofrimento nessa perspectiva, que deve ser encarado, suportado com fé, que o sofrimento vai nos transformar em pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Cristo, vai valer a pena. Isso é grande verdade para o cristão, que vai valer a pena. Por isso, neste momento, pare e pense comigo. Se nós sabemos que o sofrimento está em todos os lugares, que não tem idade, nem cor, nem classe social, se nós sabemos que o sofrimento é inevitável, todos nós sofremos, se sabemos que nós ignoramos o sofrimento, tentamos adiá-lo, prolongar nossa vida aqui na terra, se sabemos que a Bíblia fala sobre o sofrimento, que as narrativas bíblicas mostram pessoas encarando o sofrimento, mostram pessoas passando por sofrimento, a minha pergunta para você é: por que é tão difícil então lidar com o sofrimento? Por que é tão difícil então
encarar o sofrimento? Por que é tão difícil então falar sobre o sofrimento? E eu respondo para você. Pensando na raça humana, na história da raça humana, eu quero dizer que nós não fomos ensinados a lidar com o sofrimento. Essa é a grande verdade, que eu e você, nós não fomos ensinados a lidar com o sofrimento. De acordo aí com os estudiosos, antropólogos, sociólogos que estudam, né, o comportamento humano, eles dizem que o sofrimento em nossa cultura, né, a cultura aqui mais ocidental, né, não estamos aí aptos para aprender sobre o sofrimento ou até mesmo lidar com o sofrimento. E existe um sociólogo chamado Peter Berger que diz que em todas as culturas do mundo tem oferecido então a explicação para dor e sofrimento. Mas ele diz também que a nossa sociedade, chamada sociedade ocidental, o nosso país, oferece pouca orientação de como a gente pode então lidar com o sofrimento humano. E sabe por quê? Porque o mundo que nós estamos inseridos, o mundo de hoje, tem pregado mais como viver bem nessa vida. Podemos ver as mensagens de pregadores que têm falado mais como viver bem neste mundo, como crescer neste mundo, mensagem mais de autoajuda, mensagem mais para que você possa viver sim bem. Isso com certeza Deus deseja, mas não é somente isso, que tem sofrimento na nossa vida também, essa é a grande verdade. O mundo que nós estamos inseridos tem falado como a gente possa aproveitar então o melhor dessa terra sem sofrimento algum. O mundo que estamos vivendo tem falado como a gente deve evitar o sofrimento, a infelicidade a todo custo, pois ela pode atrapalhar de você viver o melhor dessa terra. Essa é uma grande verdade. O mundo que nós estamos vivendo tem nos ensinado a nos apegarmos nas coisas materiais e esquecer que tudo vai passar, que tudo vai acabar, que esquecemos disso muitas vezes, que nós não vamos durar para sempre no mundo que nós estamos agora. Diante disso, existe um antropólogo cultural chamado Richard Schroeder, que ele analisa então as culturas, como as culturas têm lidado com o sofrimento. E eu gostaria então de fazer esse contraste, das culturas orientais, culturas ocidentais, com o cristianismo também. Tá? Então, a primeira visão é chamada de visão moralista. Na visão moralista, o sofrimento resulta do fracasso das pessoas de viver corretamente. Essa é a grande verdade. A ideia aqui é que se você obedece à ordem moral de Deus, aos deuses, a sua vida vai bem, você não vai sofrer. Mas se existe alguma circunstância ruim na sua vida, isso quer dizer que é um sinal para que alguma coisa possa mudar na sua vida. Alguma atitude você precisa mudar que você não está fazendo certo. E esse antropólogo vai dizer então que a doutrina do karma, ela é mais aí pura dessa visão. Pois acredita-se então que cada reencarnação, que é provável, que o sofrimento aí seja um castigo que a pessoa está tendo por causa dos seus outros maus comportamentos nas outras vidas passadas. Onde se acredita então que se viver corretamente hoje, da forma certa hoje, o futuro será melhor. A ideia aqui é pagar pelo castigo que cometemos anterior, que cometemos nas outras vidas passadas. E a segunda é chamada de visão antrotranscendente. Então essa cultura ensina que o sofrimento não é consequência de erros passados, mas desejos não realizados. E os budistas dizem que, os antropólogos aqui, esse antropólogo vai dizer que a solução para o sofrimento é extinguir todos os desejos que você possa ter deste mundo, para que a sua consciência possa ser elevada, para que o seu espiritual possa ser elevado e você se apegar então das coisas materiais deste mundo. A ideia aqui é que a pessoa possa crescer no pensamento como ser individual, como ser espiritual. Então, se você desligar então das coisas materiais deste mundo, você não vai sofrer por causa dela. A terceira visão é chamada de visão fatalismo. As circunstâncias da vida são determinadas aqui pelas estrelas, por uma força sobrenatural, por um ser maior que julga então as ações das pessoas. Muitas vezes é chamado de destino aqui.
E é muito forte no islamismo, diz o antropólogo Richard, onde eles chegam a viver firmemente a vontade então do Deus Alá. A ideia aqui é que o sofrimento era válido para agradar os deuses. Então no islamismo, por outro lado, as pessoas se rendem à misteriosa vontade do seu Deus sem questionar as suas exigências. Onde se acredita então que o sofrimento está vindo, né, era para ser. E a crença aqui é do ser e será, né? O que será, será. Já que todos os eventos passados, presentes e futuros já foram então determinados por Deus, né, por uma força maior, uma força poderosa. Então, se você está sofrendo, é porque então uma força maior quer que você possa sofrer, mas tem o melhor depois do sofrimento. Uma quarta visão é a visão dualista. Essa cultura aqui mostra então que nós não estamos sob o controle então de uma força maior, mas que há um campo de batalha satânicos, sendo que o sofrimento é uma purificação para se limpar de toda então contaminação do mal. Então perceba que todas essas quatro visões estão presentes nessa cultura, estão presentes na cultura que nós vivemos hoje, porque sabemos que existe então descendentes aí orientais morando no nosso país. E isso também está dentro da nossa igreja, está diante das igrejas por aí, pessoas assim, pessoas que acham que estão sofrendo porque Deus está castigando ela, pessoas que acham que estão sofrendo por causa das suas consequências, porque não conseguem então desligar das coisas materiais deste mundo, pessoas que acham que estão sofrendo porque é a vontade de Deus sobre a sua vida e elas não vão questionar nenhum momento, pessoas que acham que estão sofrendo porque é por causa do diabo, o mal que está acontecendo na vida dela é por causa do diabo, colocando a culpa toda no diabo. Então todas essas quatro visões nos ensinam que o sofrimento faz parte sim do ser humano. Todas essas visões mostram então que há um propósito, que há um sentido, que há um significado para o sofrimento e que o sofrimento é importante. Só que, como eu já disse, a sociedade que nós vivemos hoje, mais chamada ocidental, é bem diferente as coisas. E aqui então entra a visão naturalista, a visão naturalista ou visão secular. A ideia aqui é apenas que as leis e as forças naturais operam este mundo. Aqui nós vemos então os ateus, não acreditam além deste mundo, né? Não acreditam que existe uma força maior ou um Deus que governe este mundo. Essa é a grande verdade aqui, onde se acredita que o sofrimento é um mero acidente, um azar, uma má sorte, onde alguns têm sorte e outros então têm azar. Para essa visão, o sofrimento não tem propósito. Para essa visão, o sofrimento atrapalha. Para essa visão, atrapalha ter o melhor da vida, o melhor dessa terra. E diante dessa visão, a única coisa que nós devemos fazer é tentar evitar o sofrimento a todo custo, porque ele vai atrapalhar você. Ele vai atrapalhar você de ter o melhor dessa vida, o melhor dessa terra, de crescer, de prosperar neste mundo. Só que como nós sabemos que o sofrimento é inevitável, que ele pode surgir na vida de qualquer pessoa, essa visão tenta então minimizar as dores. Tenta então através de tratamentos psicológicos, tratamentos médicos, talvez até mesmo treinadores, né, os coaches, tentar fazer com que a pessoa então consiga lidar então com o sofrimento ou até mesmo eliminar o sofrimento da sua vida, para que assim a pessoa possa viver bem como ela deseja aqui neste mundo. Talvez seja por isso que muitas pessoas que não conseguem então lidar com o sofrimento deste mundo tentam então tirar sua própria vida, porque elas tentaram em várias culturas orientais, culturas ocidentais como a nossa, mas não estão conseguindo, tentaram em tratamentos psicológicos, médicos, mas ainda não conseguiu aliviar ou lidar com sua dor e infelizmente então essa pessoa possa talvez tirar a sua vida. Essa é uma grande verdade, porque ela não soube então lidar com o sofrimento quando ele chegou em sua vida. Só que eu quero terminar com a visão cristã, como nós podemos então lidar com o sofrimento na nossa vida. E aqui eu quero fazer uma comparação entre o cristianismo e as 5 visões que eu disse anteriormente. Existe um famoso artigo chamado Significado do Sofrimento, né? Um filósofo alemão chamado Max Scheler,
que fez essa diferença entre o cristianismo e as demais culturas em relação a como eles lidam então com o sofrimento e como o cristianismo lida então com o sofrimento. Enquanto a visão fatalista, que eu disse anteriormente, vai falar sobre pautado na vergonha, na honra, o cristianismo não tem nada dessa vanglória, né? Não quer dizer que nós sermos mais sofredores, seremos mais espirituais. No cristianismo não tem isso. Enquanto os budistas acreditam no sofrimento, que ele é ilusório, que não existe, o cristão, por sua vez, acredita que o sofrimento é real, que no mundo que nós vivemos, sim, o sofrimento existe, que o sofrimento pode, sim, fazer que nós possamos crescer, amadurecer na fé, sim, na presença de Deus na nossa vida, sim. Jesus não desapegou o seu coração das coisas boas da vida para alcançar a paz interior, mas disse para o Pai: seja feita a tua vontade na minha vida. Enquanto o karma acreditava que o sofrimento era justo, os cristãos quase sempre acham que o sofrimento é injusto, que essa vida é injusta, que muitos maus se dão bem neste mundo. O salmista fala isso, que os maus estão se dando bem, que ninguém está julgando ele, não estão se dando mal, e a vida nos mostra então que muitas vezes é injusta. Jesus é o nosso exemplo deste mundo, porque ele sofreu todas as injustiças deste mundo. Ele sofreu por nós, ele não tinha culpa nenhuma, ele deveria ter uma vida boa nessa terra, mas ele sofreu as injustiças deste mundo. Sendo que o sofrimento se transforma então em purificação e não em castigo. O cristianismo não enxerga como uma forma de pagar as nossas dívidas, como o moralista, o dualista vai enxergar. Tá? Não enxerga a penitência pelos pecados, não é isso. Porque o castigo do pecado foi sobre Jesus. Jesus já pagou o pecado, já pagou a dívida do pecado sobre a nossa dívida do pecado, Jesus já pagou. Enquanto o dualismo divide então o mundo de pessoas boas e ruins, no cristianismo não tem isso. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém é bom. Bom é Deus. Todos nós somos maus, todos nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, precisamos do perdão, precisamos nos arrepender de todo o nosso coração. Diferente do naturalismo secular, o cristianismo acredita que o sofrimento tem sentido, sim, tem propósito, e se nós enfrentarmos da forma correta, nós vamos aprender a amadurecer diante do sofrimento que nós possamos enfrentar nesta vida. Resumindo, como cristão, acreditamos então que o sofrimento resulta sim da rebeldia contra Deus, por meio de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, então o sofrimento entrou na raça humana. Mas também acreditamos que por meio de Jesus Cristo, pelo sofrimento de Jesus Cristo, Deus nos resgatou para si mesmo através de Jesus. Mostrando que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado da humanidade. E por causa do sofrimento de Jesus na cruz, a salvação chegou para todos nós. Tim Keller diz que o modo de enfrentarmos o sofrimento é uma das maneiras mais importantes de nos tornarmos nobres, semelhantes a Cristo, santos e felizes. E representa uma forma de testemunharmos ao mundo o amor e a glória do Salvador. E é por isso que de todas as formas de lidar com o sofrimento, de todas as culturas, o cristianismo é a mais diferente. Porque além de nos ajudar a lidar com o sofrimento, mostra também que Deus está conosco diante das adversidades da vida. Sabemos que o sofrimento terá sim fim nessa terra e essa é a nossa esperança. Isso nos deve encher de alegria, isso nos deve encher de paz, isso deve encher de esperança para enfrentarmos os dias maus deste mundo. E veja comigo o que diz em 1 Pedro 4, 12 e 13, que diz assim: meus queridos amigos, não fique admirado com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. 1 Pedro 4, 12 e 13 fala sobre isso. E essa é a nossa esperança, que por mais que nós sofremos nessa vida, somos consolados por Cristo Jesus, que padece das nossas fraquezas. Lembre-se disso, que como Jesus sofreu na cruz, nós também compartilhamos desse sofrimento neste mundo. Jesus é o nosso exemplo de sofrimento, mostrando que ele sofreu, mas que ele venceu. E eu e você, como cristão, também nós sofremos neste mundo, padecemos neste mundo, mas também como Jesus
venceu, nós também venceremos neste mundo. Jesus diz, eu venci o mundo, e Ele dá essa força para nós. Ele nos ajuda a vencer este mundo, para que a gente possa ficar firme até que Ele possa vir buscar a sua igreja. E essa é a nossa esperança neste mundo que nós vivemos para enfrentar os dias maus. Algumas considerações aqui finais para a gente terminar, que nós não fomos ensinados a lidar com o sofrimento. Por isso que é tão difícil lidarmos com o sofrimento em nossa vida. Essa é a grande verdade. De todas as culturas que existem, o cristianismo, ela sabe lidar melhor com o sofrimento. Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. Jesus sofreu e Ele deixou também esse exemplo para nós, para que eu e você possamos viver neste mundo, por mais que nós sofremos, mas vencer também como Jesus venceu. Jesus é o nosso exemplo de sofrimento. E como Ele sofreu, infelizmente eu e você também sofremos neste mundo, mas como Jesus venceu, eu e você também podemos vencer juntamente com Ele. E juntamente com Ele, nós estamos unidos e firmes para que assim nós possamos vencer esses dias maus. Então, pense agora. Se você está com sua família, pense aí juntamente com a sua família. Pense como você tem lidado com os dias maus. Como você tem enfrentado os dias que nós estamos vivendo. De pandemia, de caos, alguns com medos, outros não sabendo o que vai acontecer. Como você tem lidado? Converse aí juntamente com a sua família neste momento. E eu quero orar com você, para a gente terminar, para que Deus possa dar força, possa ajudar você nesses momentos, nesses dias difíceis. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu oro, Deus Pai, eu oro, Deus, por cada uma dessas pessoas que estão assistindo, Deus, esse estudo, Pai. Deus, nós sabemos que o sofrimento, ele existe, que é inevitável, que a Bíblia fala sobre isso, mas muitas vezes nós não queremos, Deus, passar pelo sofrimento, nem até mesmo, Senhor Jesus, falar sobre o sofrimento. Mas nos ajude a aprender diante do sofrimento, nos ajude a lidar com o sofrimento, nos ajude, Senhor Jesus, Pai, a nos agarrar no Senhor, porque o Senhor, sim, sofreu neste mundo e nos ensina como nós podemos também vencer o sofrimento neste mundo. Eu oro por cada um, Deus, traga paz, tranquilidade ao coração, que cada um possa descansar em Ti, Deus, e confiar que o Senhor é o Deus poderoso que está na vida de cada um. Por mais que nós tenhamos tantas dúvidas no nosso coração, mas que a gente possa ter a certeza que o Senhor está conosco diante do sofrimento. Que nós possamos continuar, Deus, aprendendo mais do Senhor. Eu peço pela Tua paz, Tua alegria, Deus, a Tua esperança a cada coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar grandemente você, né? Semana que vem nós continuamos então falando sobre o sofrimento humano, né? Deus e o sofrimento humano. Que você possa ficar com a paz, né? E a graça e o amor de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Fique em paz.